Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Lores. Agora vamos começar a nossa aula, os 5 passos para uma educação clássica infantil. Bem, eu primeiro quero agradecer a todos e dizer para vocês que eu estou muito animada para compartilhar um pouquinho desse conhecimento que eu venho adquirindo ao longo do tempo com as minhas pesquisas. E, enfim, eu fico muito feliz de poder, enfim, dividir isso com vocês também. Quero agradecer também a todos que ouvem o Pod Clássica, todos que têm mandado mensagens apoiando, incentivando o trabalho. Realmente isso me motiva a continuar e é muito bom saber que eu estou ajudando de alguma forma. E uma das outras formas que eu encontrei de ajudar e de tentar passar um pouquinho disso que eu tenho vivenciado na prática foi criar um e-book que foi A Hora do Tapete. Esse e-book, A Hora do Tapete, ele busca passar 5 passos que eu venho descobrindo, né, ao longo do tempo, 5 passos da educação clássica infantil. Então, mas antes da gente entrar nos 5 passos, eu quero contar para vocês como que isso tudo começou, basicamente. Né? Então, eu comecei a pesquisar sobre educação clássica já há algum tempo. E, de fato, não só eu, né? Porque esse assunto tem, enfim, ganhado muitos interessados aqui no Brasil. E cada vez mais pessoas se interessam pela educação clássica, procuram recursos e, enfim, vão estudando cada vez mais sobre esse assunto. Mas eu percebo que ainda existe muito pouco material em português. Grande parte daquilo que a gente pode encontrar de educação clássica, de famílias que tentam implementar na prática a educação clássica nas suas casas, grande parte desse material está em inglês. E então eu pensei que seria interessante se eu, enfim, fizesse um apanhado de todas essas coisas interessantes que eu tenho aprendido e colocasse esse material em português. Foi por isso também que eu criei o Pod Clássica e também foi isso que me motivou a criar esse e-book. Mas eu imagino que vocês já saibam o que é educação clássica. Eu já falei um pouco sobre isso também no Pod Clássica. A principal definição, a definição que eu mais gosto de educação clássica, ela foi dada pelo Andrew Kern, que é o fundador do Circe Institute. E essa definição é a seguinte: a educação clássica cristã é o cultivo da sabedoria e da virtude. E esse cultivo, como que ele se dá? Através da nutrição, da alimentação da alma com a verdade, a bondade e a beleza. O verdadeiro, o bom e o belo, por meio das 7 artes liberais. E se você já acompanha o Pod Clássica, você já sabe que as 7 artes liberais são o trivium e o quadrivium. E, enfim, todo esse conceito de educação clássica, essa divisão, né, do trivium e do quadrivium, ela remonta à Idade Média. Mas as artes liberais, essa noção de artes liberais é algo que remonta aos clássicos. E, bom, eu já falei sobre isso no Pod Clássica, eu não vou me alongar sobre isso agora. Mas, tudo bem. Supondo que você já entendeu o que é educação clássica, e se você não entendeu, você vai ouvir lá o primeiro episódio do Pod Clássica, que tá tudo bem explicadinho. No segundo episódio também falo sobre artes liberais. Mas talvez você esteja se perguntando aí, né? Mas como assim educação clássica infantil? Será possível que alguém em sã consciência pretenda ensinar o trivium ou o quadrivium para uma criança de 3 anos? Não, calma. Não é isso que eu tô falando. De fato, existem algumas pessoas que são chamados neoclássicos que dividem o trivium em alguns estágios, algumas fases, de acordo com o desenvolvimento infantil, e atribuem a essa fase da educação infantil o estágio da gramática, mas não é sobre isso só que eu estou falando hoje, né?
eu quero que a gente tente relembrar essa definição do Andrew Kerr, né? Que essa verdadeira educação clássica consiste em quê? Consiste em nutrir a alma com o bem, a beleza e a verdade. As artes liberais, elas são apenas o meio através do qual a alma é alimentada, a alma é nutrida. Então, já que as crianças pequenininhas ainda não são capazes de compreender o trivium e o quadrivium na sua integralidade, a gente pode, então, se valer de outros meios, embora a gente esteja buscando ali o mesmo fim. Certo, então quais são esses meios, né? Esses meios são os 5 passos. E é por isso que a gente está fazendo essa aula ao vivo hoje. Antes de eu falar para vocês quais são os 5 passos, vou fazer só mais uma outra breve introdução, que foi o seguinte. Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre educação, educação clássica, educação... Enfim, como que os pais podem, de fato, contribuir para complementar a formação dos filhos, porque existem muitos pais, né, que ou educam em casa ou que querem complementar a formação que os filhos recebem na escola. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o que eu poderia fazer pela educação do meu filho de concreto, eu encontrei a Charlotte Mason. A Charlotte Mason é uma educadora britânica do início do século XX. Eu já falei sobre ela no podcast clássico, eu já falei que normalmente ela não é etiquetada como clássica, mas que ela faz parte dessa mesma tradição, que ela bebeu dessas mesmas fontes e busca ali também os mesmos fins, certo? E, na verdade, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Então, na verdade, é, eu fiquei muito encantada quando eu descobri o método da Charlotte. E eu fui vendo cada uma das sugestões dela como coisas muito concretas, muito práticas. Tudo aquilo que eu tinha, assim, né, idealizado, né? Poxa, tem que passar o bem, a beleza, a verdade para o meu filho. Mas como, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou adaptar isso para a idade dele? Porque eu quero, enfim, preencher a mente dele, né? Com a Charles Mason falava isso, né? Que a gente tem que nutrir a mente das crianças com ideias nobres. Como que eu vou levar essas coisas boas para ele? E quando eu descobri o método dela, eu fiquei, assim, muito, muito impressionada. Mas eu tive, digamos assim, um pequeno choque. Qual não foi nessa minha surpresa ao descobrir que a Charlotte não recomendava nenhum tipo de instrução formal antes dos 6 anos de idade. Meu filho tem 3. E eu fiquei pensando, puxa, mas tem tanta coisa legal que eu aprendi, que eu queria passar para ele, como que eu vou fazer? Queria que ele tivesse acesso a isso. E logo. Mas, conforme eu fui pesquisando, eu também encontrei uma linha de pensamento que diz que, na verdade, a gente pode sim introduzir de uma forma tranquila, de uma forma gentil, sem superestimular a criança, alguns elementos da educação clássica na rotina do nosso filho. Quem fala muito sobre isso é a Sonia Schaefer, do site Simply Charlotte Mason. Quando ela vai falar sobre o ensino nessa faixa etária da educação infantil, da pré-escola, ela fala que a gente já pode inserir alguns desses elementos que podem enriquecer a formação do nosso filho e que, de certa forma, já vão ali preparando o terreno, já vão fazendo com que ele se acostume com alguns desses elementos, para que quando ele for, de fato, começar a formação, a instrução mais formal, ele já esteja, digamos assim, dentro desse contexto. E, ao longo, né, desse tempo que eu venho pesquisando, eu cheguei a 5 coisinhas, né, 5 elementos que eu acho que uma criança, para ter de fato uma educação clássica infantil, tem que ter acesso a essas coisas, é o mínimo. Então eu resolvi fazer esse e-book e agora eu vou falar para vocês quais são estes 5 passos. Os 5 passos para uma educação clássica infantil são: oração, apreciação musical e artística, recitação e memorização de poesias,
leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fadas e fábulas, e o cultivo das virtudes. Então vamos lá, 5, né? Oração, apreciação musical e artística, recitação e memorização de poesias, leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fadas e fábulas, e, quinto, por último, mas não menos importante, o cultivo das virtudes. Certo? E, para isso, a gente precisa entender um pouquinho mais de cada uma dessas coisas. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a oração, em primeiro lugar. A oração, já que a gente quer cultivar no nosso filho, na alma do nosso filho, ou das crianças também, se a gente é professor, de forma geral, a sabedoria e a virtude, dentro dessa perspectiva, desse contexto da educação clássica cristã, a gente tem que ter muito claro, né, que se Jesus Cristo é a sabedoria encarnada, como que eu posso cultivar a sabedoria sem incentivar o meu filho a conversar com Jesus Cristo, a dialogar com Deus, né? Isso é fazer oração. Então, é impressionante a capacidade de memorização das crianças. A gente, nossa, é até perigoso, porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela tinha uma netinha, e eu conversava com ela, ela dizia assim, eu perguntei pra netinha, você conhece alguma música de festa junina? Música de festa junina você conhece? Aí essa pessoa dizia que ela não na escola dela não havia festa junina, porque a escola seguia uma linha, uma religiosa que não fazia festa junina, e então com isso a criança não sabia, né, nenhuma música. Aí eu perguntei, mas que música que você conhece de festa junina? Ela falou que conhecia a música Vai Malandra. Ou seja, as crianças, elas têm uma capacidade muito grande de memorizar. A gente só tem que escolher aquilo que a gente vai oferecer para elas. Será que a gente vai oferecer músicas que não estão de acordo com a natureza das crianças? Ou será que a gente vai aproveitar que elas já têm essa predisposição para ajudar, né, a preencher a mente delas com ideias boas, belas e verdadeiras? Né? Então, eu começaria com a oração. Ajudar mesmo e colocar pequenas orações para que as crianças possam memorizar. Ou, se você não gosta de memorização de orações, ensinar o seu filho a fazer oração pessoal, a conversar com Deus com as próprias palavras. Então, esse é o primeiro passo. E eu acredito que muitos de vocês já façam isso. Então, é uma excelente forma de começar. E isso já é cultivar nos nossos filhos a piedade e colocar eles em contato direto com aquele que é a sabedoria. Um segundo ponto, que é o segundo passo, seria a apreciação musical e artística. É interessante como alguns de nós, às vezes, a gente, enfim, pode observar uma pintura e, enfim, não entender muito bem, ou não saber como contemplar uma obra de arte, ou não saber como a gente deve agir, não sei, ouvir uma música clássica, tem gente que acha chato, enfim. Porque, de fato, a gente não foi acostumado com esse tipo de coisa. Muitos de nós não fomos, eu não fui. E, por mais que a gente não tenha sido acostumado hoje, né, na vida adulta ou na juventude, a gente percebe que são coisas boas. E quando a gente tem os nossos filhos, a gente tem a oportunidade de dar a eles o acesso a isso. E se eles já são, desde pequenininhos, acostumados a ouvir música boa, a observar uma pintura com atenção, desenvolver essa capacidade de atenção, de observar, isso tudo passa a ser muito natural na rotina deles. Então, quando eles crescerem, eles não vão ter as dificuldades que nós temos, muitas vezes. Então, a apreciação musical eu faria da seguinte forma. Você expor a criança, colocar a música clássica para ela ouvir e ensinar ela a fazer uma escuta atenta disso. Ouvir, é claro que não muito tempo, porque às vezes as crianças também não toleram ficar muito tempo paradas e a gente tem que entender também que elas são crianças. Então, começa lá com 30 segundinhos, depois aumenta um pouquinho, mas não passa de 2 minutos. Mas que o seu filho consiga silenciar, fazer uma escuta atenta daquela música.
desenvolver o hábito da atenção também. Para as crianças que não gostam muito de ficar paradas, uma dica boa é sugerir que eles movam os dedinhos, como se eles estivessem regendo uma orquestra. As crianças gostam disso também. E a Charlotte Mason, ela recomenda também que se faça uma divisão, né, dessa parte da apreciação musical, que se selecione um número específico de compositores para serem trabalhados. Ela sugere lá que seja um compositor por trimestre, para que aquelas crianças possam ter, aos poucos, o contato com aquele compositor, o contato com o trabalho dele, irem desenvolvendo o gosto pela música clássica, assim, de uma forma mais dividida, e não um compositor de cada vez, assim, de uma forma meio aleatória. E ela faz a mesma sugestão também com relação à apreciação artística. A gente selecionar aí ao longo do ano um pintor, trabalhar esse pintor ali durante aquele trimestre e variando as pinturas dele, então, e colocando diversas pinturas desse mesmo pintor. É a mesma coisa o compositor, diversas músicas do mesmo compositor. E essa questão da apreciação artística não precisa ser uma coisa complicada, uma coisa difícil. Muitos de nós, como eu falei, às vezes a gente não sabe o que fazer diante de uma pintura. O que a gente tem que olhar primeiro? O que a gente, né? Como que é? A gente sempre acha que não está olhando da forma certa. Mas, basicamente, é ensinar a criança a apreciar. Tem muita gente que perde muito tempo fazendo análises, né? Não, porque o quadro diz isso e aquilo outro. E muitas vezes a gente vai seguindo mais o que as outras pessoas estão falando e não aprende a olhar com os nossos próprios olhos. Você vai pensar numa visita a um museu. Vai lá o guia, vai falando sobre as obras que estão lá e tudo mais, mas as pessoas simplesmente não conseguem, elas mesmas, pararem com um minuto de silêncio para desenvolverem as próprias ideias sobre aquela obra. Então, a gente pode ensinar isso para a criança pequena. Mostrar uma pintura para ela e, durante um tempo, repetir essa mesma pintura e perguntar para a criança o que ela vê. E ajudar a que a criança consiga observar os aspectos principais, o que chama mais atenção, quem são aquelas pessoas, o que elas estão fazendo, será que elas estão felizes? Por que elas estão felizes? Simplesmente ajudar a criança a observar aquela pintura com os próprios olhos. Depois de um tempo, vocês imaginem, né? Quantas obras de arte, quantas músicas de qualidade as crianças não terão escutado. Então, a gente vai estar preenchendo a imaginação delas, a memória delas, com coisas belas. E, aliás, eu esqueci de falar para vocês, mas eu dividi esses 5 passos no e-book A Hora do Tapete em 3 sessões. Uma sessão é destinada à beleza, que é onde está a apreciação musical e artística, também recitação de poesias, tudo isso. Uma sessão destinada à bondade, que é onde eu vou falar sobre o cultivo das virtudes, e uma outra sessão que é dedicada à verdade. Então, depois disso, né, apreciação musical, apreciação artística, terceiro passo seria a recitação e memorização de poesias. Quando a gente fala em recitação e memorização de poesias, chega a ser até meio engraçado. Porque para algumas pessoas isso parece uma coisa no mínimo absurda, né? Como assim você fazer uma criança decorar uma poesia? Né? Mas decorar vai malandra, ninguém acha um problema, né? Enfim, mas como eu disse, é impressionante. Eu vejo meu filho, né? Que ele tem 3 anos. Se a gente lê a mesma poesia durante uma semana, um pouco mais, 15 dias, ele já consegue recitar aquela poesia e de uma forma muito bonita. A gente já gravou ele recitando a poesia, já mandou para os pais. E eu percebo, para os pais, para os avós, e eu percebo que não precisa fazer nenhum trabalho. Nossa, como que eu vou ensinar o meu filho a decorar uma poesia? Não tem essa necessidade de ensinar o filho a recitar a poesia ou memorizar. Isso é algo que acontece naturalmente. Desde que você vá recitando aquela poesia para ele todos os dias, durante um certo tempo, naturalmente ele vai memorizar. Isso é o que a minha experiência me diz, né? Minha experiência com o meu filho. Inclusive,
Opa, acho que a gente teve um problema de conexão. Vamos voltar. Tivemos um probleminha de conexão, peço desculpas a todos. Todos me ouvem bem? Então vamos dar continuidade. Eu falava sobre a recitação e memorização de poesias, que na minha experiência, quando eu tento fazer alguma técnica para o meu filho memorizar alguma poesia, muitas vezes ele acha chato, não quer. Geralmente o que funciona é simplesmente a recitação ali do dia a dia, naturalmente. A gente vai lendo as poesias ao longo dos dias e simplesmente ele memoriza e gosta muito também. Ele, quando ele percebe que ele consegue recitar uma poesia de memória, isso é algo que eu imagino, né? Ele se sinta valorizado também. Então, vimos aí oração, apreciação musical artística, recitação e memorização de poesias. E agora a questão da leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fada e fábulas. O Andrew Kern, que foi aquela mesma pessoa que deu aquela definição que eu falei para vocês no início, né, de que a educação clássica é o cultivo na alma da sabedoria e da virtude através das 7 artes liberais, quer dizer, através da alimentação da alma com o bem, a beleza e a verdade por meio das 7 artes liberais. Ele foi perguntado também, nessa mesma entrevista em que ele deu essa definição, sobre qual seria a melhor forma de começar a educação clássica com crianças pequenas. E ele fala muito sobre a importância das fábulas de Esopo. Ele diz que as fábulas de Esopo, elas são como uma porta de entrada para, enfim, toda a grande literatura. E aqueles padrões, aquela temática das fábulas de Esopo vai se repetir em toda a literatura. E ele fala também sobre a importância de outros textos, como os contos de fada, contos populares, tipo folclóricos, assim. E também, por fim, ele diz, né, que se ele tivesse de ser bastante explícito, assim, bastante claro sobre aquilo que todo mundo precisa para poder começar uma educação clássica com crianças pequenas, né, nesse sentido de histórias imaginativas, ele fala sobre a leitura das histórias bíblicas. Isso é muito interessante. A gente observar também, né, a Sagrada Escritura desse ponto de vista. Ele fala que as histórias da Bíblia são histórias muito boas, são histórias magníficas e despertam também a imaginação, estimulam a imaginação e, além disso, as crianças gostam muito. E dentro dessa perspectiva também, eu dizia antes, de uma educação clássica cristã, como não inserir o clássico dos clássicos, que é a Sagrada Escritura. Então, é fundamental também que a gente tenha uma Bíblia infantil que seja bem elaborada, né? Porque existem muitas Bíblias infantis aí que são muito ruinzinhas, coitadas. Enfim, as ilustrações feias, uns personagens assim meio cabeçudos, um negócio desproporcional. Não é belo, né? Aquilo que a gente já conversava também no Pod Clássica sobre a beleza, enfim. Ou então com os textos meio assim, pobres, que não enriquecem o vocabulário infantil, que, enfim, são, enfim, menos do que aquilo que os nossos filhos merecem. Então, escolher uma edição boa da Bíblia e também a leitura da Bíblia no original também, né? Afinal, nenhuma versão vai ser tão boa quanto o original. E, de fato, em muitas passagens as crianças conseguem compreender. Claro, também dependendo da idade, dependendo da circunstância, mas aquilo que a criança não entende a gente pode explicar, enfim. Então, é isso. E sobre os contos de fada e fábulas, né, que é aquilo que eu estava dizendo antes a vocês, é impressionante como eles também são importantes para formar a imaginação moral das crianças. A imaginação moral, basicamente, é aquilo que faz com que a gente saiba discernir, né, o certo do errado, o verdadeiro do mentiroso, o feio do belo. E, por mais que essas histórias sejam fictícias, ficcionais, elas não são histórias mentirosas. A gente sabe que não existem fadas, e também a gente sabe que as tartarugas não saem por aí apostando corrida com as lebres, mas a gente sabe que com essas histórias
as crianças conseguem discernir muito bem o certo do errado, aquilo que é o bom daquilo que é o mal, né? Então, e saber também que o bem triunfa no final. Isso é muito bom do ponto de vista de fornecer para os nossos filhos, né, formar a imaginação deles com ideias muito claras nesse sentido. E claro, também não é qualquer conto de fadas que vai fazer isso. Enfim, existem umas versões meio politicamente corretas ou moderninhas que invertem as coisas e acaba ficando tudo muito confuso e é até prejudicial. Então, agora eu... Ah, sim, por fim, esqueci de falar do cultivo das virtudes, né? Então, 5 passos para quem chegou depois. Oração, apreciação musical e artística, recitação e memorização de poesias, leitura em voz alta de histórias bíblicas, contos de fada e fábulas. E, por último, o cultivo das virtudes. Eu vejo muita gente falando sobre educação clássica, porque a gente vai dar Homero, e a Ilíada, e a mitologia grega, e latim, e grego, e a gente esquece de formar os nossos filhos nas virtudes, de educar o caráter deles, de ensiná-los a ser, enfim, pessoas boas. Levar o bem também, não só o belo, mas também o bem. Ensiná-los a serem bondosos. E, para isso, a gente precisa compreender também quais são as virtudes que a gente pode tentar cultivar na alma dos nossos filhos. E dentro desse e-book, que é a Hora do Tapete, eu fiz uma seleção com 12 virtudes, que é um projeto, na verdade, chama Projeto A Virtude do Mês. E cada mês tem uma virtude com 2 pequenos desafios concretos que as crianças têm que tentar se propor ali e vencer naquele mês. Lógico que você pode também inventar os seus próprios desafios, são apenas algumas sugestões que eu coloquei no e-book. E tudo isso é bem, bem legal para a família toda também, né? Não só para a criança. Porque não é só a criança que vai procurar viver aquela virtude ao longo do mês, a gente também. Então, sei lá, uma das virtudes que eu coloquei lá no e-book é a virtude da economia. Então, 2 desafios, que são os desafios da quinzena, um por quinzena, para focar naquele objetivo concreto, né? Porque muita gente fica teorizando sobre virtude e esquece que ela tem que ser vivenciada ali, né? No dia a dia, no feijão com arroz, na prática. Então, a virtude da economia, e essa virtude de a gente cuidar bem das coisas para que elas não se estraguem, enfim, não gastar dinheiro desnecessariamente. Então, nesse mês lá, o seu filho, um dos desafios dele vai ser cuidar dos brinquedos para que eles não se estraguem. Isso é um desafio, acho que principalmente para menino, né? Que pega aqueles carrinhos, fica batendo, e aí quebra a roda, é um negócio. Mas, enfim, o desafio dele naquela quinzena vai ser esse: cuidar dos brinquedos para que eles não se estraguem. E nesse ponto concreto, esse ponto de luta, você vai ajudar o seu filho e vai formar ele na virtude da economia. E, ao mesmo tempo, você também pode se formar, né, sua autoeducação nesse mesmo período, cuidando para que as comidas que estão na sua geladeira não se estraguem. Às vezes a gente esquece o que tem lá dentro, quando percebe já estragou, já mofou, enfim. Eu mesmo, ontem, a gente jogou fora um potinho de morango que a gente tinha comprado porque mofou o morango. Então, estou precisando também trabalhar a virtude da economia. E são coisas muito práticas, que às vezes a gente acha, isso é coisa pequena, e a gente não dá atenção, né? Mas é ali, né? Com esse pouquinho, com esse grãozinho, que a gente vai conseguir, aos poucos, levar o bem, a beleza e a verdade, não só para o nosso filho, mas também para toda a nossa casa. Agora, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do e-book. Eu vou fazer uma transmissão aqui da minha tela para vocês, para mostrar, enfim, como ficou um pouquinho o e-book, vou mostrar para vocês por dentro dele. E vou também depois falar com vocês uma super oportunidade também que eu vou oferecer para vocês que estão aqui nessa aula, e também para quem assistir a aula ainda hoje, porque eu vou deixar disponibilizada a gravação. A gente teve uns problemas, né, de conexão, de link, ia ser no YouTube, depois ia ser no Facebook, agora vai ser no Zoom. E para as pessoas que adquirirem o e-book até às 10 horas da noite de hoje,
vai ter uma surpresinha que eu vou contar para vocês ali depois que eu mostrar o e-book. Mas vamos lá primeiro para eu mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Certo, então essa é a capa do e-book, que vocês provavelmente já viram. E temos o índice aqui, ó, para vocês verem bem o índice. Educação clássica. O que é educação clássica? Os 5 passos. A hora do tapete. O que é a hora do tapete? A beleza. Aí tem apreciação musical, apreciação artística, poesia. Aí tem várias sugestões, o método, como fazer isso na prática. A bondade. Tem aqui educar nas virtudes, o projeto das virtudes do mês. A verdade. Aqui vamos falar sobre oração, sobre as fábulas, os contos de fadas. Por fim, a sua hora do tapete, variações, algumas sugestões, tudo isso. Certo, eu não comentei com vocês ainda o que é a hora do tapete, né? Basicamente, a hora do tapete é uma ideia que foi desenvolvida pela Cindy Rollins. Ela já escreveu um livro, enfim, sobre esse assunto. Na verdade, a hora do tapete se chama, originalmente, Morning Time. Morning Time. Seria esse tempo da manhã, né? Um momento ali, a hora da manhã, em que a família se reúne para fazer uma série de pequenas atividades que duram, assim, pouquíssimos minutos, mas que às vezes ficam meio perdidos no dia a dia, né? Por exemplo, eu falei com vocês sobre apreciação artística. Às vezes, para você, enfim, sentar com a criança, mostrar para ela uma pintura, isso dura 3 minutos, 5 minutos. Mas para você parar no meio do turbilhão de coisas do dia a dia que a gente tem para fazer, às vezes fica difícil você arrumar lá esses 3 minutos para sentar com a criança e depois voltar àquilo que você estava fazendo antes. Então, a Cindy desenvolveu essa ideia que é o morning time, que é um momento ali pela manhã, dentro da rotina dela, né? E ela se reunia com os filhos e fazia uma série dessas atividades que eu já mencionei para vocês, né? Como no nosso caso aqui seria oração, apreciação artística, recitação de poesias, apreciação musical, leitura de história bíblica, enfim. E também tudo mais que as pessoas quiserem incluir, né? Então, por exemplo, ela também, como tinha filhos mais velhos, ela incluía recitação de Shakespeare. Então, dentro desse contexto, né, que a gente já entendeu, o morning time é um momento que a gente para fazer uma série de atividades pequenininhas, uma atrás da outra. É bom saber também que a gente pode adaptar isso à nossa rotina. Então, a Cindy Rollins, a hora do tapete dela, né, que é o morning time, chegou a ter cerca de 2 horas. Mas isso não é o que acontece aqui em casa, porque eu também não tenho essa disponibilidade de tempo nesse momento e também não acho necessário agora, né, que meu filho é tão pequeno. Então, aqui dura cerca de meia hora, enfim, pode ser que estenda mais ou seja menos, mas é muito bom porque a gente consegue fazer essas atividades sem que elas durem muito tempo, coisa que dura muito tempo também, a criança, enfim, já fica dispersa, acha chato, então coisas curtinhas, né, ali, comecei oração, apreciação artística, sei lá, 5 minutos, depois eu vou fazer apreciação musical e a gente vai conversar um pouco sobre aquele compositor, também é importante, né, não só ouvir a música, mas ter um diálogo ali, contar um pouquinho sobre a vida dele de uma forma que a criança entenda, que ela construa uma relação com ele. E então isso, uma coisinha atrás da outra, pode dar cerca de 30 minutos, talvez menos, depende do ritmo daquilo que a gente, da sua casa, de como que você vai conduzir. Você também pode excluir algumas dessas atividades, sei lá, não quero fazer a leitura da história bíblica agora, vou fazer então de noite, na hora que ele for dormir. Então a gente pode mexer também, fazer a hora do tapete da forma que a gente quiser, né? Não precisa ser essa coisa estanque, congelada, não. É da forma como se adequar melhor na nossa casa. E então, bom, aí segue o e-book, a gente fala sobre o que é a hora do tapete, fala beleza, apreciação musical, enfim, diversas sugestões, projeto da virtude do mês,
certo? E, sim, agora que eu queria também mostrar para vocês, deixa eu retornar aqui para a nossa janelinha. Só um minutinho. Voltamos. Então, espero que vocês tenham gostado. Enfim, não mostrei tudo, ainda tem mais algumas páginas para o final, mas já dá para ter uma ideia do e-book, do conteúdo dele. A gente vai fazer um sorteio, né, amanhã. Talvez alguns de vocês já estejam participando, mas vão ser sorteados 5 e-books na página do Facebook e 5 e-books na página do Instagram. Os e-books que vão ser sorteados, na verdade, o sorteio vai ser amanhã. Você precisa só, no Facebook, precisa compartilhar a postagem, se eu não me engano, acho que é isso, e marcar 5 amigos nos comentários. E na postagem do Instagram, você precisa só marcar lá os 5 amigos. Então, se eu fosse vocês, eu concorreria nos dois, né? Você pode concorrer tanto no Facebook quanto no Instagram. E vai ser bem legal. O sorteio vai ser amanhã. E as pessoas que forem sorteadas vão receber o e-book diretamente no e-mail. Na verdade. Só um minutinho. Tô recebendo uma mensagem aqui do Zoom falando que a gente tem só 10 minutinhos para poder terminar a aula. Tem um tempo máximo. E a gente, então, vai ter esse sorteio. E existem 2 formas para poder adquirir o e-book. Uma forma é apoiando o Pod Clássica. Não sei se vocês já conhecem a nossa página, né, no Apoia-se, apoia.se/podclássica, que é a seguinte. Vou mostrar aqui para vocês o nosso Apoia-se. E aqui, o Apoia-se do Pod Clássica. Que a gente pede esse apoio para que a gente possa manter o Pod Clássica no ar, né? O SoundCloud ele só permite que a gente coloque 3 horas de áudio lá, se a gente gratuitamente, né? Para que a gente possa colocar mais áudios, a gente precisa pagar. Atualmente a gente recebe R$ 72 por mês de apoio para que a gente possa continuar esse trabalho, continuar essa dedicação também, né? Que exige um tempo de pesquisa, de gravação, de edição. E vocês imaginam, né? Como que é a rotina aqui em casa não é muito folgada. Então, para a gente poder dedicar, a gente pede esse apoio a vocês também. E existem algumas recompensas que eu já havia colocado aqui, talvez alguns de vocês já tenham visto. E o apoiador Trivium recebe o nosso muitíssimo obrigado e ajuda a gente com R$ 1 por mês. O apoiador Quadrivium apoia a gente com R$ 3 por mês e recebe, além do nosso muitíssimo obrigado, o e-book A Hora do Tapete, 5 passos para uma educação infantil clássica. Educação clássica infantil, na verdade. E o apoiador Pod Clássico, que ele ajuda a gente com R$ 7, recebe o e-book. E, além disso, a assinatura mensal do Clube do Tapete. O que é o Clube do Tapete? O Clube do Tapete é um clube. A gente vai ter um grupo secreto também no Facebook para tirar dúvidas e ajudar, né, a levar a educação clássica infantil para os nossos filhos. Mas, além disso, as pessoas que fazem parte do Clube do Tapete recebem por e-mail, todo mês, o planejamento prontinho da hora do tapete delas, incluindo esses 5 passos que eu já mencionei para vocês. Então, é muito vantajoso, né? Principalmente para quem às vezes não tem o tempo ou não sabe muito bem como fazer esse planejamento, qual compositor escolher, qual pintura, e depois que eu selecionar essa pintura, como que eu faço, o que eu falo para o meu filho, enfim. Então, você recebe lá prontinho no seu e-mail aquilo que você vai fazer durante aquele mês. Qual é a virtude, qual é o desafio, enfim. Então, é bem interessante. E é super baratinho, porque são R$ 7 só por mês que você paga e já ajuda muito. O principal é a sua ajuda, né? Para que a gente continue fazendo também esse trabalho. Então, naquilo que interessa ao e-book, quem ajuda o Pod Clássica com R$ 3 apoiando o Pod Clássica recebe o e-book. Então, vai receber o e-book hoje mesmo. Você vai lá, apoia-se, /Pod Clássica, apoia com R$ 3, o e-book é seu.
envio para o seu e-mail hoje. Ah, Bárbara, mas eu não sei esse negócio de apoio, depois amanhã, se eu não puder continuar apoiando no outro mês. Não tem problema, você pode cancelar. Eu peço que você não cancele, porque o SoundCloud me cobra todo mês, né? Depois que eu assinar, de fato, o SoundCloud pago, eu vou precisar pagar eles todos os meses. Então, eu peço que você não cancele o seu apoio. Mas, se você não puder, nesse momento, não tem problema. Você apoia só esse mês, recebe o e-book, depois cancela e tudo bem. Continuamos amigos. E também tem o apoio do Pod Clássico, que você também recebe o e-book, e além do e-book, a assinatura do Clube do Tapete. Mas, se você não quer saber de apoia, se não quer apoiar o Pod Clássico, acha isso tudo muito confuso, tem a possibilidade de você adquirir o e-book fazendo um investimento de R$17. Esse dinheiro, né, esse valor, ele deve ser depositado aqui, ó. Vou aumentar aqui o zoom para vocês. Na conta 14789-8, agência 6001. O nome da pessoa é Marcos Jacinto Viana Gomes, que é o meu esposo. E aqui tem o CPF, né, se for necessário para fazer transferência online e tudo isso. Então, depois que você fizer esse depósito de R$17, você envia o comprovante para o podclassica@gmail.com. Eu vou deixar essa tela aqui um tempinho para vocês anotarem os dados, né, da agência, da conta. E também é um valor bastante simbólico, R$17. Vocês viram que o e-book ele tem bastante coisa e, enfim, pode realmente fazer a diferença na rotina da educação dos seus filhos. Então, tem duas opções. Ou apoia o Pod Clássica com R$3, a partir de R$3, ou faz o depósito na conta do Marcos, que é o meu esposo, com esse valor de R$17. Mas eu falei para vocês que ia ter uma surpresa no final. As pessoas que adquirirem o e-book hoje até às 10 horas da noite vão receber, né, que comprarem lá o e-book por R$17, mandarem o comprovante por e-mail até às 10 horas da noite de hoje, vão receber, além do e-book, 1 ano de assinatura gratuita do Clube do Tapete. Então, além de você receber o seu e-book, você vai receber durante 1 ano todas essas minhas dicas de qual a poesia que você vai trabalhar, qual a pintura, qual é o compositor, como que você vai fazer isso, enfim. Todas essas dicas dos 5 passos você vai receber lá no seu e-mail todos os meses. Então, é uma grande vantagem. Você compra lá por R$17, ganha o e-book e, além do e-book, 1 ano de assinatura do Clube do Tapete. A assinatura do Clube do Tapete é R$7 por mês, né? Que é esse apoio do Pod Clássica que vocês viram. Então, é muito vantajoso para quem puder fazer essa compra hoje. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, dizer que eu estou muito feliz de finalmente ter conseguido fazer essa aula ao vivo. Peço desculpas pela confusão, enfim, pela conexão e pelos links, que uma hora ia ser no YouTube, outra hora foi no Facebook, agora foi para o Zoom, porque, na verdade, enfim, a primeira vez que eu faço uma aula ao vivo, então foi um pouco complicado até a gente acertar os pontos. Eu vou deixar a gravação dessa aula também disponível no YouTube. Vou colocar o link para vocês lá na página do Pod Clássica. E agradeço a vocês por estarem aqui, por me apoiarem. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.